E ainda falando de Procon, na hora de fechar um negócio, uma compra de um imóvel ou veículo, todo cuidado é pouco, viu? Desconfie se as facilidades oferecidas na hora da compra de um bem, se elas forem muitas, né? É sobre esse assunto que eu chamo mais uma vez a Jaque Moura aqui comigo, porque esse foi o caso em alguns estabelecimentos comerciais em Aparecida de Goiânia. Jaque, põe a Jaque aqui para mim. Conta para nós, Jaque. Danusa, é o golpe do falso financiamento. Um estabelecimento no centro de Aparecida de Goiânia prometia a aquisição de veículos e imóveis a partir da primeira parcela, né, do pagamento de entrada, mas aí eles não entregavam o bem. A operação foi conjunta entre o Procon Goiás e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor e resultou na interdição de duas empresas que funcionavam no mesmo local, no centro de Aparecida de Goiânia, como falei anteriormente. E eles operavam e ficou conhecido como o golpe do falso financiamento. O Procon já vinha fiscalizando estes estabelecimentos desde abril do ano passado e com as interdições que aconteceu nesta quarta-feira, já somam agora 33 empresas fechadas. O que acontecia? O consumidor ele sempre recebia a garantia de compra facilitada do bem, com promessa de financiamento pré-aprovado e entrega em poucos dias. Aí ele era levado, então, a pagar um valor que seria supostamente da entrada de um financiamento. Após esse financiamento, o contato com os vendedores ficava cada vez mais difícil. Depois de muita insistência, o consumidor acabava descobrindo que, na verdade, tinha aderido a uma cota de consórcio. Apesar das reclamações e tentativas de quebra de contrato, a devolução dos valores pagos não ocorria e o consumidor ficava sem o bem e também sem o dinheiro. No momento da fiscalização, chegou ao local uma consumidora que foi atraída por um anúncio online de uma casa e ela deu 13 mil reais de entrada. Olha só o prejuízo. Ela recebeu a promessa aí que receberia o bem em 30 dias, mas não recebeu nada. Chegou o prazo e ela não recebeu. Até hoje está tentando recuperar esse dinheiro. O Procon alerta para esse tipo de golpe, alerta para que as pessoas fiquem atentas sempre com relação a essas coisas fáceis demais, esses contratos fáceis demais. O consumidor que se sentir lesado e quiser denunciar, desconfiar de algo, pode entrar em contato com o Procon Goiás pelo telefone 151 ou pelo 3201-7124. O contato pode ainda ser feito pela plataforma do Procon Web, que é proconweb.ssp.go.gov.br. Como a gente falou anteriormente, Danusa, esses golpes eles vêm acontecendo sempre e nos últimos meses mais ainda. A quantidade de golpes relacionados, né, a imóveis, a bens é muito grande. Então é importante realmente que o consumidor fique atento. Tá certo. Jaque, obrigada pela participação. Estava aqui no maior bate-papo com o Antônio Carlos do Procon, Jaque, falando exatamente dessa questão do quanto que a gente, às vezes, não lê muito bem os contratos com os bancos, ou aqui a gente está falando de um golpe, do falso financiamento. Mas existem também os financiamentos que são feitos por bancos, por instituições bancárias que são sérias, mas que depois a gente não lê direito e a gente sai prejudicado. Você pode procurar, no caso da Jaque, a polícia, né, Jaque, para denunciar. E nesse caso que eu estava tirando dúvida com o Antônio Carlos, você pode procurar o Procon também, para fazer uma revisão de juros, para fazer uma revisão das parcelas. Nem tudo está perdido. Se for golpe, denuncia para a polícia, né, Jaque? Se for você está achando que você está pagando algo abusivo, você procura o Procon. O que não dá para fazer, né, Jaque, é a gente perder o nosso dinheirinho suado, batalhado ali no dia a dia, para banco que está abusando das taxas e para bandido que está aplicando golpe, né? É como diz aquele ditado, tudo que vem fácil, vai fácil. Então é importante a gente ter aquele pezinho atrás em tudo, ler direitinho, que é para não cair em golpe. Tá tudo tão difícil ultimamente, né, Danusa? Então, para conseguir ontem eu vi complicado. Alguém publicando na internet um e-mail que ela recebeu em inglês ainda, para você ver que os golpes existem não só aqui no Brasil, falando que ela ganhou uma taxa de $10 mil, mas para isso ela tinha que pagar $500 para retirar a taxa dos $10 mil. Gente, isso não existe. Não existe. Você não vai pagar lá R$500 para ganhar 10 mil.
é golpe. Então, desconfie, né, Jaque? Sempre desconfiada, Nusa. Volta daqui a pouco? Daqui a pouco eu volto com aquele assunto do azeite. Tá certo, obrigada. Aquele assunto do azeite, que a Jaque trouxe no começo da edição, é porque um casal foi preso vendendo um azeite que é proibido de vender aqui no Brasil. Eu não sabia nem sabia que tinha azeite que era proibido. Daqui a pouco a Jaque vai contar que azeite que é esse e o porquê que ele é proibido de ser comercializado aqui no país, viu? A Cida gostou da questão desse azeite, mas ó, pode não, viu?